Sejam todos bem-vindos ao nosso seminário de tema livre de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. E hoje vamos falar do importante tema que está presente no agronegócio brasileiro, que é a resistência de fungos a fungicidas e as suas implicações no processo biológico da população de patógenos. Vou dar alguns spoilers do que a gente vai falar aqui nesse seminário de hoje. Vamos falar sobre a importância da resistência de fungos a fungicidas e o seu impacto na agricultura brasileira, sobre mutação, o que as mutações podem causar nos fitopatógenos, como são detectadas e monitoradas. Um dos efeitos é o fitness cost, efeito das mutações. Em alguns patosistemas acontece o fitness cost, custo adaptativo. Em outros não. Então vamos ver então como é que esse efeito está acontecendo aí nos patosistemas. Se um mutante que possui resistência, ele pode manter essa mutação por muito tempo, é possível a mutação ser estável? Também vamos discutir um pouco sobre isso. E se essa mutação ela pode ser reversível, ou seja, o mutante voltar a ser um parental, voltar a ser um selvagem. Tudo isso vai ser discutido nesse seminário de hoje. Gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção, porque vamos ter um Minuto Quiz, que é um momento de maior interação aí entre nós nesse seminário. Eu tenho umas perguntinhas aí, espero que vocês acertem. Esse patossistema, Phacopsora pachyrizi na soja, causando ferrugem asiática da soja, é uma doença, é a principal doença da cultura, e a soja, que é uma das principais commodities do Brasil, sofre muito devido a essa doença. E uma das medidas de controle é a aplicação de fungicida. Porém, já obtivemos o relato de resistência desse fungo ao fungicida DMI em 2007, QI em 2013 e SDHI em 2017. Acabei de falar para vocês uma definição de resistência, que é a resistência múltipla, aonde o patógeno ele é resistente a mais de 2 grupos químicos de fungicidas não relacionados. Por exemplo, um DMI, um QI e temos aqui até o SDHI. Temos então uma resistência tripla nesse caso para esse patossistema. Temos então aqui os artigos relacionados então à detecção da resistência para QI, os fungicidas inibidores da quinona oxidase. Temos então a mutação detectada foi a F129L, a mutação G143A, uma das mais importantes mutações no citocromo B, que caracteriza então a resistência dos fungos ao fungicida QI, não foi detectado nesse patossistema. Agora, para os triazóis, temos a detecção de mutações no gene CYP51A. E para os fungicidas SDHI, os carboxamidas, temos então uma detecção de mutação no parálogo C do gene SDHC. Um outro patossistema importante é a brusone do trigo. A brusone do trigo ela foi relatada pela primeira vez em 1985 no estado do Paraná. E depois de lá, ela foi se disseminando por vários estados aqui no Brasil. E atualmente ela já toma conta do Cone Sul da América do Sul. Então, vários países aí apresentam essa doença aí, afetando a cultura do trigo. Em 2015, tivemos o primeiro relato de resistência aos fungicidas QI. Bem, e também tivemos a resistência, no caso aqui, para azoxastrobina e piracostrobina. Nesse caso, eu acabei de introduzir o segundo termo aí da resistência, o segundo conceito, que é a resistência cruzada, quando um patógeno possui resistência a 2 ingredientes ativos do mesmo grupo químico, no caso, azoxastrobina e piracostrobina. Os dois pertencentes, então, às estrobirulinas, que são os fungicidas inibidores da quinona oxidase. Em 2017, tivemos então a resistência a SDHI e em 2019 e 2020 a resistência a DMI. Temos então aqui
também a resistência tripla ou resistência múltipla. O patógeno pedicular Eurisia pathotype triticum, ele é resistente aos 3 grupos químicos mais importantes utilizados na agricultura brasileira. Temos então aqui a imagem lá na cidade de Nazareno, aqui em Minas Gerais. As perdas chegaram a 100%. E temos então aqui as espigas com sintomas típicos da brusone, e o isolamento permitiu identificar então que os conídeos, o formato de pera e o conidiófilo aqui, bem característico do patógeno. Os artigos que relataram então que a resistência para QOI, então a mutação G143A foi detectada. Para SDHI não houve a detecção de mutação, porém, fenotipicamente, os isolados apresentaram resistência. Para triazóis, temos então aqui o relato de 4 mutações, só que essas mutações não vou falar agora, vou falar depois sobre elas, que vai ser o nosso estudo de caso. Vou deixar um pouquinho aí vocês, um pouquinho com ansiedade. Com relação a esse trabalho, que vai ser nosso estudo de caso, eu vou falar tudo o que aconteceu nesse trabalho. Bom, agora se você pensar com relação ao modo de atividade dos fungicidas e o que eu devo aplicar no campo. Por exemplo, então, para a Phacopsa pachyrhizae, quando o esporo desse fungo Basidiomycetes chega lá na folha de soja, temos então aqui esse esporo chegando lá. A mitocôndria desse esporo está trabalhando a 1000 por hora para produzir energia, muita energia, para que o esporo possa então liberar o tubo germinativo, e esse tubo germinativo penetrar então aí na folha, para que depois forma-se o opressório e por fim o austório. Então, pessoal, esse aqui é o momento principal para que podemos fazer um trabalho de aplicação de fungicida, principalmente um QOI e um SDHI, que são fungicidas que vai inibir então a produção de energia, ATP, na mitocôndria. Se você paralisa a mitocôndria nesta fase aqui de germinação dos esporos, você então paralisa o processo de infecção, e isso é de extrema importância para que a gente possa manejar essa doença. Então, se você aplica um fungicida sistêmico, um QOI ou um SDHI, uma carboxamida, juntamente com o fungicida multissítio, excelente. Então, temos então aí um bom início de manejo dessa doença. Agora, se você deixa esse esporo germinar, formar o tubo germinativo e depois formar o opressório e austório, aí nem o DMI vai poder controlar com eficiência. Temos então aqui o resumo que a gente acabou de dizer sobre a aplicação do fungicida QOI e o SDHI de forma preventiva, juntamente com o fungicida multissítio. Essa é uma medida muito interessante para a gente poder adotar quando o esporo chega na folha e tem a intenção de germinar devido à ação da mitocôndria, produzindo energia para facilitar a produção do tubo germinativo. Esse é o momento, então, de podermos fazer a aplicação para obtermos o máximo da eficiência desses fungicidas. Com relação aos fungicidas sistêmicos e multissítio, bom, um fungicida sistêmico nada mais é do que ele vai, quando aplicado, ele vai possuir então um modo de ação específico. Por exemplo, QOI, ele vai ter um modo de ação bem específico que vai ser a ligação diretamente no complexo 3 da mitocôndria. Já o fungicida SDHI, a carboxamida, vai ter também um sítio de ação bem específico, é o complexo 2 da mitocôndria. Os triazóis, por exemplo, vai ter um outro sítio de ação bem específico, que é a enzima 14-alfa-desmetilase, que essa enzima possibilita, então, a síntese do ergosterol, que é um importante lipídio que fica presente, então, na membrana plasmática dos fungos. E tem muita diferença, então, dos sistêmicos com o multissítio. Já o fungicida multissítio, não. Ele já vai apresentar sítio não específico de ação. Ele vai atuar diretamente sobre a síntese de proteína, ele vai atuar diretamente sobre a síntese de ATP, ele vai atuar diretamente sobre a síntese do RNA mensageiro. Então, são muitos outros, são vários
sítios de ação que ele vai atuar diretamente, não é somente um sítio específico. Ele vai atuar, por exemplo, aqui na síntese dos microtúbulos, na divisão celular, por exemplo, vai atuar a nível de aminoácido, a nível de proteína, a nível de lipídio, e não somente como os fungicidas sistêmicos, que atuam somente, por exemplo, o QLI, na inibição da síntese de ATP. Pessoal, como que funciona, então, o metabolismo dos fungos? Temos, então, aqui uma enzima, aquela enzima chave, aquele esquema da enzima chave-fechadura. Temos, então, a enzima com o carboidrato. Temos, então, aqui a perfeita ligação entre a enzima e o substrato, produzindo carboidrato. E o carboidrato é essencial para o desenvolvimento do fungo, do fitopatógeno. No item B, temos, então, a aplicação do fungicida no campo. Nesse caso, então, esse fungicida ele tem a especificidade com a enzima-alvo, por exemplo. A enzima do citocromo B do complexo 3, quando você aplica um QLI, temos então aqui a perfeita ligação do fungicida com a enzima-alvo do citocromo B. Nesse caso, então, aqui não temos a produção de... temos aí o transporte de elétrons, ele é impedido, não temos a produção de ATP, nesse caso dos QLI. Então, temos então a morte do fungo pelo colapso, falta de energia na célula. Agora, já que no item C temos o fungicida, temos então aqui a enzima, só que a enzima, ela apresentou algumas mutações, então temos uma alteração no sítio específico de ação da enzima. Nesse caso aqui, o fungicida ele não vai apresentar uma perfeita ligação no sítio-alvo. Nesse caso, o fungicida não vai ter atuação. E o que vai acontecer? O fungo vai completar o seu metabolismo do carboidrato e vai continuar sobrevivendo de forma normal. Nesse caso, temos então aqui uma resistência do fungo ao fungicida, devido à ação de mutação no sítio-alvo. Frac classificou os fungicidas de acordo com o risco de desenvolvimento de resistência. Temos então a classificação em alto, médio e também em baixo. Quando falamos em risco alto de resistência, classificamos os fungicidas que têm somente um sítio específico de ação. Por exemplo, então, aqui as esturobirulinas, o fungicida QLI tem somente um sítio específico de ação, que é o complexo 3 da mitocôndria. E é lá que ele vai se ligar. Então, o risco de resistência é alto, devido à sua alta especificidade. Agora, os fungicidas multissítios, esses que apresentam, então, vários sítios de ação, não é específico, eles já apresentam um baixo risco de resistência. Claro que não é nulo a resistência, porém o risco é muito menor quando se compara a um fungicida sistêmico com alta especificidade. Bom, também temos que analisar o triângulo, não é o triângulo da doença, né? Relação patógeno hospedeiro, mas é o triângulo de risco de resistência. E os três pilares desse triângulo é o risco do patógeno, ou seja, se o patógeno tem um histórico de apresentar resistência no campo, então já tem um alto risco. Somar então o alto fitness do patógeno, com uma alta produção de conídeos na folha, uma alta severidade da doença ou uma alta virulência, somado então aí um período latente menor, um período de incubação menor, possibilita então um alto risco do patógeno adquirir resistência. Temos então aqui risco químico. Risco químico, quando você aplica um fungicida multissítio, por exemplo, o risco é menor. Agora, se você aplicar massivamente fungicida sistêmico, somente um grupo químico ainda, aí o risco de resistência é muito maior. E o risco agronômico é com relação ao ambiente no qual o agricultor realiza suas táticas de manejo. Se ele aplica o fungicida sistêmico várias vezes durante o ciclo da cultura, é claro que ele está selecionando então indivíduos com a mutação, com a resistência. Em 1700 foi o primeiro ano que teve a aplicação de fungicida no controle de doenças. Depois, a aplicação de cobre, enxofre como protetores, até mercúrio,
A aplicação de mercúrio, né, pessoal? Completamente um elemento aí completamente tóxico para o ser humano, para os animais, aí infelizmente foi aplicado aí devido à falta aí de opções também, talvez na época o conhecimento ainda não abrangia, nem hoje, a questão de fungicida sistêmico, multissítio e tudo mais. Agora, para plantas e humanos, temos aqui o fungicida triazol. Esse infográfico temos a presença de relatos de casos de resistência para triazóis no mundo. Para plantas, olha aqui, a partir da década de 80 temos um alto crescimento de casos de resistência a triazóis e para humanos também. Humanos aqui, a partir da década de 70, 80, temos um alto crescimento de relatos de resistência a fungicidas triazóis. Esses fungicidas que estão relacionados à inibição da síntese de ergosterol, que é um importante componente da membrana plasmática dos fitopatógenos, no caso de planta, e dos patógenos, no caso de humanos. A resistência nada mais é do que uma alteração herdável e estável em um patógeno. E essa alteração está relacionada à diminuição da sensibilidade do patógeno a um específico fungicida. Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Quando ela é qualitativa, temos a presença aqui de uma repentina diminuição da sensibilidade do patógeno ao fungicida. E temos então o contraste perfeito aqui, bem discrepante entre um isolado sensível e um isolado resistente. Nesse caso aqui temos aqui a dose de campo em roxo e temos aqui um isolado sensível em verde e um isolado resistente. Após a dose de campo, o isolado sensível completamente morto e o resistente sobrevive. Pessoal, olha aqui, o gráfico vai representar o que acontece no campo. Uma população de patógeno inicial, alguns indivíduos apresentam então a mutação, e esses indivíduos, quando expostos ao fungicida pela primeira vez, esse que apresentou a mutação, eles permanecem, enquanto que os que não apresentou a mutação, eles diminuíram. Eles regeneraram, os que manteve a mutação, eles continuaram presentes, e depois, após sucessivas aplicações do fungicida, observou-se que o número de indivíduos no qual apresentam a mutação, ele tendeu a aumentar. Nesse caso aqui, pessoal, temos um trabalho, esse trabalho de Castro Agudin, para Pyrrhicularia oryza Patotype triticum. Esse trabalho aqui, ele detectou 9 populações brasileiras de pyrrhicularia resistente aos fungicidas QOIs. E olha aqui nesse ensaio que ela realizou, temos então aqui uma placa no meio BDA e os fungos inoculados. O fungo está crescendo de forma perfeitamente aqui, onde não se tem a aplicação do fungicida, que é o controle, 0 ppm de azoxastrobina, e em 100 ppm de azoxastrobina, observa aqui a diferença de crescimento micelial. O isolado resistente cresceu, o isolado sensível não cresceu. A dose discriminatória nesse trabalho foi de 10 ppm. Então, aqui na de 100, temos então a diferença bem nítida entre isolado resistente e isolado sensível. Já a resistência quantitativa, ela é um pouquinho diferente, porque ela vai apresentar níveis de resistência diferentes em indivíduos presentes na população. Temos então aqui uma queda gradual da sensibilidade dos isolados ao determinado fungicida e temos então níveis de resistência nessa população. Observe então aqui, temos aqui a dose de campo aplicada e temos aqui níveis de sensibilidade e níveis de resistências diferentes. Nessa população inicial, temos então aqui a presença de indivíduos sensíveis, temos a presença de indivíduos moderadamente sensíveis, temos a presença de indivíduos resistentes, moderadamente resistentes e altamente resistentes. Quando tem a pressão de seleção aqui com a aplicação de fungicida, temos a seleção de alguns indivíduos que apresentam uma certa resistência,
E depois de N aplicações do fungicida, temos então a população final aqui, onde temos a presença de fungicidas de indivíduos altamente resistentes, indivíduos medianamente resistentes, indivíduos resistentes. Então, temos diferenças graduais na resistência. No trabalho de Alvorada 2019, ele analisou então a questão dos seus isolados. Ele precisou classificar os seus isolados em categorias de sensibilidade, aonde o isolado selvagem apresentou o valor de IC50, IC50 que é uma variável resposta que representa a concentração efetiva capaz de inibir metade do crescimento micelial. Ele avaliou então a IC50. E o isolado que apresentou um valor menor que 0,001 a 1, ele considerou como selvagem. Maior que 0,01 a 1, considerou como sensível. E assim por diante. Moderadamente sensível, resistente, altamente resistente. Então, ele classificou a sua população de isolados em categorias de sensibilidade, porque ele identificou, então, uma resistência quantitativa em sua população. Como que a gente detecta a resistência de fungos aos fungicidas? Através das análises fenotípicas. A gente vai determinar uma sensibilidade baseline, ou seja, se você vai analisar através da sua população base, sensibilidade baseline, você tem então uma população em que não houve a exposição dessa população ao fungicida, uma população base. Agora você compara essa população base com a população no qual houve a exposição ao fungicida, então temos aí diferença entre a população base e uma população que já tem a exposição aos fungicidas. Você vai fazer um screening, você vai determinar isso a 50, a concentração efetiva capaz de inibir metade do crescimento micelial. De que forma que você vai determinar isso a 50? Pode determinar através do método convencional, utilizando placa de Petri, você coloca no meio de cultura e coloca as suas doses, fazendo a sua curva de dose e resposta, né? Você coloca as suas doses aqui do fungicida e depois avalia o crescimento micelial a partir do número, a partir de 7 dias, 6 dias, depende do fitopatógeno que você está estudando. Aqui nesse trabalho de microplacas, temos então aqui a análise da germinação corrential através da absorbância como variável resposta. Depois você determinou a EC50. Esse método aqui ele foi 33% de custo operacional inferior quando comparado aí ao método de placa de Petri, que é o método convencional. Já o método de resazurina, ele é um método que você pode identificar a sensibilidade e resistência através de utilizar um reagente, que é o tetrazóleo. Quando esse reagente ele oxida na presença do organismo, aqui fica na coloração azul. Quando ele reduz, fica na coloração rosa. Quando ele fica na coloração azul, ele não representa uma atividade biológica do organismo. Então, no caso aqui, o organismo morreu, sensível. Agora, nesse caso aqui, a coloração rosa representa, então, o tetrazóleo reduzido, ou seja, ele foi reduzido na presença da atividade biológica do organismo, na cor rosa. Indivíduo, então, resistente. A detecção da resistência fungicida através das análises moleculares. Você pode fazer através da extração do DNA genômico. Depois que você extraiu o DNA genômico dos seus isolados obtidos do campo, você pode fazer, então, o sequenciamento da região alvo. Por exemplo, para os QLIs, você pode sequenciar o gene do citocromo P. E se você detectar as mutações G143A, F129L, G137R, pode ser que os seus isolados estejam com resistência. Essas mutações podem estar relacionadas à resistência. Se você ver, então, aqui, a mutação G143A nada mais é do que uma alteração de uma glicina por uma alanina na posição 143, como detectada para a piriculária do trigo. Já a mutação 129L, a troca de uma felinalanina por uma lisina,
na posição 129, ela pode ser caracterizada com uma mutação relacionada à resistência de fungos a QOIs, como caracterizada em Phacopsora pachyrhizae. É interessante que nesse patossistema da Phacopsora pachyrhizae, para o códon 1, da posição 43, logo a posição 43, após ela temos uma região de intron. E essa região de intron, ela possibilita, então, que não haja facilidade em ter essa mutação G143A nesse patossistema. Por isso, foi somente encontrada a F129L em Phacopsora pachyrhizae. E não foi encontrada a mutação G143A. Além das mutações que podem ser sinônimas e não sinônimas, as sinônimas que não alteram o aminoácido e não sinônimas alteram o aminoácido. Ou seja, uma mutação, ou seja, um sítio único de polimorfismo, pode ocorrer a troca de um aminoácido nessa posição, caracterizando a mutação, pode haver a troca de uma base, que possibilita a alteração de um aminoácido, podendo ser uma mutação não sinônima. Se essa alteração dessa base não alterar o aminoácido, temos aqui uma mutação sinônima. E além das mutações, temos outros mecanismos relacionados à resistência, como, por exemplo, a superexpressão do gene-alvo, temos a bomba de efluxo, também temos a detoxificação do fungicida dentro da célula do fungo. A overexpression, ou seja, a superexpressão do gene, nada mais é do que a produção em maior quantidade da enzima-alvo. O fungicida ele não vai se ligar a todas as enzimas-alvas produzidas, porque foi produzida em muita quantidade essa enzima-alvo. E nesse caso aqui, por exemplo, os triazóis, não haverá a inibição da síntese de ergosterol, porque o fungicida não se ligou a todos os sítios alvos produzidos, devido à superexpressão do sítio alvo. A detoxificação é um outro mecanismo de resistência. Quando o fungicida entra na célula, ele é metabolizado e as suas propriedades elas são perdidas. Nesse caso, então, aqui o fungicida perde a sua atividade dentro da célula fúngica. Já a bomba de efluxo é um mecanismo no qual acontece na mitocôndria, onde na mitocôndria temos a cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia transportadora, na verdade, tem a liberação dos elétrons que promovem a produção dos prótons. Os prótons que são expulsos aqui da parte interna da mitocôndria para a parte externa, criando então grande quantidade de prótons na área externa da mitocôndria, que geram a força protomotriz, fazendo com que essa força protomotriz gere então um gradiente eletroquímico dentro da membrana interna. Esse gradiente eletroquímico faz com que haja um acúmulo de energia, e esse acúmulo de energia que dentro da mitocôndria possibilita a geração de ATP, e depois que gerou ATP, temos então a quebra do ATP através da ATPase, quebrando o ATP e liberando um fósforo. Esse fósforo liberado faz com que haja um acúmulo de energia, possibilitando o transporte ativo do fungicida de dentro para fora da célula, caracterizando então a bomba de fluxo. Pessoal, além das mutações, temos então outros mecanismos de resistência, que no caso aqui para os fungicidas QOIs, temos mutações, temos alteração da bomba de fluxo, temos então a detoxificação do fungicida, também circunvenção do metabólito, no caso do fungicida. Então temos 4 mecanismos de ação aí só para os fungicidas QOI. Isso também serve para outros fungicidas, não é somente a questão de termos uma mutação que temos a presença da resistência do fungo ao fungicida. Temos então aqui, pessoal, essa imagem que representa então aqui os animais e as plantas e o número de mecanismos de resistência em cada um desses organismos com relação aos fungicidas. O círculo, quanto maior o círculo, maior então o número de mecanismos de resistência.
Quanto maior a intensidade da coloração cinza, maior, então, o nível de resistência. Então, pessoal, temos um quiz aqui. Vou deixar para vocês 15 segundos para vocês acertarem essa pergunta, para termos uma maior interação aqui nessa apresentação. Bom, o que está de errado aqui nessa imagem? Temos, então, aqui para as plantas. O que está errado aqui para as plantas? Vou marcar o time aqui, vamos ver quanto tempo. 15 segundos, só passar rapidinho, vocês vão poder acertar essa questão. Então, pessoal, aqui, se vocês observarem, temos aqui, então, claro que vocês acertaram, né? Com certeza. Temos aqui o fungicida QI com a presença somente de um número de mecanismos de resistência. Será que é só um? Acho que não, né? São 4 mecanismos de resistência. Não é somente a mutação que é o mecanismo de resistência que caracteriza a resistência do fungo ao fungicida. Então, temos outros mecanismos, como, por exemplo, a bomba de fluxo, por exemplo, é um outro mecanismo aqui para os QLIs. A detoxificação é outro mecanismo. Então, pessoal, esse é um ponto importante que eu quero trazer para vocês nesse seminário, que é a relação de mecanismo de resistência relacionado, então, aí, à resistência, certo? Não é somente as mutações que podem proporcionar a resistência. Temos outros mecanismos por trás aí que estão associados à resistência de fungos a fungicidas. E, em adição, o que a gente falou até agora, vamos falar sobre o fitness. Fitness, que nada mais é do que a contribuição esperada de um fenótipo para as suas próximas gerações. E como que a gente pode avaliar esse fitness? Através do crescimento micelial in vitro, através da produção de conides in vitro. A gente pode avaliar através da habilidade de germinação. A gente pode inocular os esporos na planta e avaliar o período de incubação, o período latente. A gente pode avaliar a severidade da doença, no caso, a virulência do patógeno. Então, quanto maior esses índices, maior, então, o fit do patógeno, do isolado que você está avaliando. Agora temos aqui uma situação hipotética, que um isolado resistente, ele apresentou menor crescimento micelial, menor produção de conides e menor virulência que um isolado sensível, quando comparados. O que acontece nessa situação? Nessa situação que está representada aqui, que está representada aqui nessa figura aqui, que eu estou circulando, esse isolado, então, resistente, ele pode decrescer em frequência ao decorrer do tempo, dos anos, e o fungicida novamente poderá ser reavaliado, se poderá ser aplicado novamente. Então, pessoal, um novo quiz aí. O que pode ser que esteja acontecendo com esse isolado resistente que está decrescendo na população aí, devido à ação de menor crescimento micelial, menor produção de conides e menor virulência? O que será que pode estar acontecendo com esse indivíduo? Então, pessoal, o que pode estar acontecendo é uma penalidade dessa mutação aí, né? Uma penalidade dessa mutação. O fitness cost pode estar acontecendo nesse caso. Será que também pode estar acontecendo que essa resistência, ela pode ser que ela não seja estável, ou seja, após ciclos sucessivos, tanto in vitro quanto em vivo, pode ser que a resistência não seja estável. E pode ser que ocorra uma reversão da resistência. Pode ser. Então, o mais provável é um fitness cost aí, desse isolado resistente. Já que falamos de fitness cost, o fitness cost, que é o custo adaptativo, ele pode estar associado a uma mutação que pode ocasionar uma perda no patógeno devido a alguns aspectos fisiológicos, bioquímicos serem danificados, porque uma mutação ela pode silenciar um gene,
Uma mutação ela pode proporcionar a falta de produção de uma proteína importante, essencial para o micro-organismo, ou uma mutação ela pode ocasionar nada. Para alguns patógenos, como o Xilagomaídes, Cercospora retícula, Piriculária, Botrytis cinerea, tivemos a presença de Fitness Coast. Nesse estudo que nós realizamos agora, bem recente, temos então aqui um Fitness Coast. Quando inoculamos isolados, na verdade, conídeos resistentes e sensíveis de alternário alternado patotype tangerina, tivemos então uma severidade da doença maior na mistura com maior proporção de conídeos sensíveis do que resistentes. E também obtivemos um número maior de conídeos na mistura inoculada, produzidos na folha, na mistura que foi inoculada com maior proporção de conídeos sensíveis. Nesse caso, caracterizamos como um fitness coast e uma desvantagem competitiva do isolado resistente em relação ao sensível. Já a ausência de fitness coast também acontece, onde o crescimento micelial é normal, a patogenicidade é normal, não se tem perdas quando compara um isolado sensível com o resistente. Isso aconteceu em Plasmopara vitícola, em Erysiphus graminis do trigo, em Piriculária grisa, inclusive em Phacopsa pachyrisis também, com a mutação F129L. Já no nosso trabalho de Piriculária oryza, Patotype triticum, nós identificamos uma vantagem adaptativa da mutação G143A. Ou seja, possibilitou vantagem adaptativa para o isolado resistente. O isolado resistente possibilitou, então, uma produção maior de conídeos na folha do que o sensível e possibilitou, então, aqui uma severidade maior na folha e nas espigas do que os isolados sensíveis. E a resistência ela pode ser estável após ciclos sucessivos de infecção? Será que é possível? Em Coletótron acutatum, no morangueiro, 4 ciclos seguidos de resistência, aqui é o I com a mutação G143A, foi estável. Em Piriculária, com 4 ciclos também. Em Botrytis, 4 ciclos. Em Alternária, 3 anos. E Oídio, da videira, 4 anos. Falando do Oídio Erysiphus necator, vamos ver aqui o que aconteceu nesse experimento. Em 2011, no primeiro ano de experimento, na primeira temporada, temos então aqui o usuário resistente, com a mutação G143A, ele decresceu exponencialmente um mês após a inoculação. O que aconteceu? Os autores explicam que pode ter acontecido um fluxo gênico e uma migração dos esporos. E por isso pode ser que essa resistência diminuiu. Só que já no segundo ano, o que aconteceu? O isolado, inoculado, ele apresentou então estabilidade da mutação G143A por 4 semanas. E depois, 4 anos foram avaliados, 4 anos após esse experimento foi avaliado e verificou que ainda era estável a resistência. Pessoal, falamos sobre a resistência estável e inoídio da videira, mas será que essa resistência ela pode ter alguma via alternativa e fazer com que haja uma reversão dessa resistência? Bom, é possível que haja algumas vias alternativas. Temos então aqui essa representação na figura. Temos então aqui um patógeno. O retângulo representa o patógeno. O círculo representa então o genoma. Em vermelho representa então o alelo que confere resistência. Em azul representa então algumas alterações genéticas que alteram a resistência. E em amarelo seria então algumas outras alterações em outros locos diferentes, que também altera a resistência. Temos então alguns tipos de reversão, que é a reversão isogenética, onde o isolado resistente fica sensível igual ao parental selvagem, através de mutação e também perda de gene. Temos então a reversão alogenética,
onde temos aqui a competição entre isolados, fazendo com que haja, então, a introdução de novos locos, fazendo com que haja, então, a reversão aí da resistência. E também temos a paragenética, onde temos aqui a presença, então, de alelos que alteram e afetam a resistência. Isso podendo acontecer resistência cromossômica e também por transferência genética, transferência horizontal de gene. E dentro do hospedeiro, como que acontece essa reversão e como que ela é influenciada pela transmissão e pela adaptação local? Bom, temos então aqui o círculo cinza, ele é o hospedeiro, Temos então aqui o raio amarelo, ele é a aplicação do fungicida. Os círculos ovais mais claros e o cinza é a linhagem sensível e a flechinha representa então a reversão da resistência. Temos no primeiro caso que o A, alta transmissão de genética quanto isogenética, paragenética. Os 3 tipos de reversão podem acontecer aqui nesse caso de alta transmissão. Já quando não tem transmissão entre um hospedeiro e outro, então temos pouca reinvasão desses isolados sensíveis para esse hospedeiro. Então já é evitada aqui a reversão alogenética e a reversão isogenética. Já quando temos uma adaptação local para o isolado resistente, temos então a presença de competição por co-infecção e competição por super-co-infecção entre os dois hospedeiros. Nesse caso aqui, a tendência é que haja a reversão também por reversão alogenética e reversão isogenética. E quando você trata os 2 hospedeiros com fungicida, a tendência é que você diminui a presença de indivíduos sensíveis. Nesse caso aqui, a reversão ela também pode ser evitada por fluxo gênico e também por migração de isolados sensíveis para o outro hospedeiro. Com relação às táticas de manejo que devem ser utilizadas para evitar o risco de resistência, temos o ajuste de dose. Ele nada mais é do que aumenta o risco de resistência, porque você não está alternando o fungicida, você está somente ajustando a dose, então isso não vai fazer nenhum efeito. Quando você faz uma mistura entre 2 fungicidas com a mesma dose, fungicida A com fungicida B, com a mesma taxa, temos um decréscimo no desenvolvimento da resistência do fungo aos fungicidas. Agora, se você reduz a dose, você está fazendo com que a doença não seja controlada, ou seja, ao invés de ser controlada, ela está aumentando. Isso faz com que haja um maior potencial para o patógeno. Isso diminui, então, aliás, aumenta o risco de desenvolvimento de resistência. O que é importante a gente comentar aqui é que se você for fazer uma mistura, o parceiro fungicida que você vai utilizar, porque temos um fungicida de alto risco e o seu parceiro. O parceiro, ele deve ser um fungicida que seja um fungicida muito bom, que tenha bastante eficiência contra o patógeno. Se você pegar um parceiro ruim, não terá tanta eficiência. É importante que você alterne classes de fungicida e reduza o número de aplicações em uma temporada. Assim você vai diminuir o risco de resistência. Agora, se você somente alternar o número de fungicida e manter o número de aplicação, não vai ter efeito. Agora, se você aplicar muito, em pouco intervalo de tempo, aí sim, com certeza, você piora a situação e aumenta o risco de resistência. E esse estudo de caso, para finalizar nosso seminário de hoje, é sobre triazóis. Bom, triazóis, como eu tinha comentado, ele vai inibir a síntese de ergosterol. Por quê? O triazol, o tebuconazol, por exemplo, vai se ligar
então, aqui a enzima 14-alfa-desmetilase, e não teremos, então, a síntese do ergosterol, um importante componente da membrana plasmática dos fungos. Nesse trabalho, tivemos, então, aqui esse gráfico que representa, então, dois isolados resistentes e as diferenças fenotípicas entre eles. Aqui temos, então, aqui a curva de dose, resposta, e temos aqui o crescimento relativo. Conforme temos o aumento das doses, temos a diminuição do crescimento relativo do fungo. Nesse gráfico de box plot, temos então aqui a representação das populações que foram avaliadas com relação à resistência a tebuconazol e também a epoxiconazol. Temos então aqui, pessoal, a IC50 média para tebuconazol nas 6 populações avaliadas foi em torno de 1,14. Já para epoxiconazol, a IC50 média foi de 0,34. E vocês podem observar aqui, ó, do isolado sensível ficou muito baixo aqui, muito próximo à dose de campo, 0,03 aqui para tebuconazol, 0,01 aqui para epoxiconazol. Temos então aqui, pessoal, a dose de campo aplicada e temos então aqui a distribuição das EC50 para os isolados caracterizados fenotipicamente como resistentes. Então, valores bem elevados quando comparado à dose de campo, ou seja, cerca de 35 a 40% maior a dose, a dose dos resistentes, né? Esses 50 dos resistentes, 35 a 40 vezes maior do que a dos sensíveis. Então, aí uma resistência um pouquinho elevada fenotipicamente. Agora, a questão da genotipagem. Foi realizada então aqui a genotipagem do CYP51A, CYP51B, CYP51B, o gene alvo para os fungicidas triazóis, e foram identificadas 15 mutações, sendo delas 4 mutações não sinônimas. E temos aqui a distribuição haplotípica. Foram detectados 6 haplótipos, e o haplótipo 2, 3 e 4 separou somente do haplótipo 1 por um passo mutacional. E o haplótipo 5 foi separado do haplótipo 1 através de 8 passos mutacionais. O haplótipo 6, que é o sensível, pessoal, ele ficou muito próximo do haplótipo 5. Tá? Somente 4 passos mutacionais separaram eles. Mas o haplótipo 5 foi caracterizado como resistente. Só que essas mutações, elas não foram caracterizadas e associadas e confirmadas que elas estão ligadas à resistência. Aí foi realizado, então, um trabalho para confirmar se essas mutações, principalmente a R158K, que foi a mutação identificada no isolado resistente, se essa mutação está relacionada à resistência. Nesse caso, então, aqui, o que foi feito? Foi feito, então, foi gerado leveduras transformantes com a presença dessa mutação R158K. E foi avaliado, então, 3 isolados de cada grupo para os 3 isolados, que foram representantes do CYP51B e 3 isolados para o CYP51A. Nesse caso aqui, o isolado sensível é o POT e os outros, haplótipo 1, 2, 3, 4 e 5, foram os resistentes. E o que identificamos aqui nesse trabalho com as leveduras transformadas, esse PYE2, PYES1 foi o controle negativo, e esse AY136F aqui foi o controle positivo, porque foi introduzida essa mutação na levedura. E foi identificado que o haplótipo 5 ele não foi mais resistente que o haplótipo 1, que é o haplótipo que possui a mutação R158K. Nesse caso, por que o haplótipo 5 não foi tão resistente? Porque ele apresentou crescimento aqui, ó, na presença do fungicida, da levedura. Nesse caso, então,
pessoal, temos então a associação do aplótico 5 com o de sensível PO, porque eles são muito próximos, como vocês viram aqui na distribuição na rede haplotípica. Então, o que concluímos nesse trabalho? Que a presença dessas mutações, 12 não sinônimas e 4 sinônimas, não estão relacionadas à resistência desse fungo ao fungicida. E a resistência pode estar relacionada a um outro sítio-alvo, não específico. Pessoal, quais são as perspectivas futuras? Nada na biologia faz sentido a não ser a luz da evolução. Isso é verdade, segundo esse pesquisador aí, Teófilos, esse nome que bonito. Na verdade, pessoal, o que acontece é que as nossas perspectivas futuras está relacionada então à questão da evolução. Os micro-organismos evoluem, até o vírus, o coronavírus, está evoluindo aí com essas novas variantes, e na ciência, então, tudo tem uma evolução, e os micro-organismos não é diferente. Então, cada vez que a gente vai passar no tempo, a gente vai descobrindo que temos novas, com esses novos estudos, temos novas possibilidades de vermos o quão de variabilidade temos com esses micro-organismos. Por exemplo, a resistência não é somente relacionada a uma mutação, mas temos outras várias circunstâncias, outros vários mecanismos que possibilitam a resistência dos fungos aos fungicidas. E para a agricultura, esses estudos são fundamentais, principalmente para a questão de manejo, você identificar uma população resistente, você tentar verificar como essa resistência está se desenvolvendo ao longo do tempo para depois poder traçar uma medida de controle com mais eficiência. Então, esse é o objetivo, um dos objetivos dos trabalhos de resistência. E na ciência, né, a gente busca por respostas, mesmo que ela seja um pouco mais complexa, mas a gente tenta sempre buscar pelo certo. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por vocês me acompanhar até o final aqui da apresentação. Vocês, caso tiver querer o meu contato, temos aqui o contato do Gmail, e também esse vídeo vai estar disponível no YouTube, aí para vocês tirarem qualquer dúvida. Pessoal, muito obrigado e é isso. Um abraço.